Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo quadro Pergunte ao Arno. Então, editor, solta a vinheta. Vai. Eu sempre esqueço o editor, cara. Não, deixa assim. Agora vai ficar essa parte, inclusive. Deixa assim, agora solta a vinheta. Eu tô mandando nesse Negativo. Então, pessoal, vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje. E ela veio da Adriana Turino. A Adriana pergunta pra gente: quando o banco de horas é considerado inválido? Vamos lá, o que é o banco de horas primeiro? O banco de horas, assim como um banco normal, é aquele local onde você vai depositando as horas extras que você faz. Então, diferentemente de você receber pelas horas trabalhadas, nesse banco de horas você vai depositando ele para que ali no final de 6 meses, que é o limite legal sem a convenção coletiva, você possa ali, num período de 6 meses, você possa ali tirar alguns dias de folga sem ser descontado do seu salário, você vai descontar do seu banco de horas, porque você tem esse crédito, ou no final desses 6 meses, o seu empregador ele paga essas horas para vocês com um adicional de 50% com base no seu salário do mês. Mas a pergunta dela aqui ela é muito importante. Quando o banco de horas é considerado inválido? Então, Adriana, geralmente são 3 requisitos que fazem o banco de horas ser caracterizado como inválido. O principal deles é o empregado não ter acesso e não ter o controle do seu banco de horas. Então, quando o empregador ele não informa para o empregado quantas horas ele tem de saldo, quantas horas ele tem de desconto, ou se ele está devendo horas, isso caracteriza um banco de horas inválido. Já a segunda situação é quando o trabalhador e o empregador eles não têm um termo assinado. Lembrando que a partir do segundo mês, onde não tem a partir do segundo mês, quando tem o banco de horas, já é necessário um termo assinado para ele ter uma validade de 2 a 6 meses. Se o empregador quiser utilizar esse banco de horas por mais de 6 meses, ele precisa da autorização do sindicato. Lembrando também que para um mês apenas, aquelas compensações feitas no mês não precisa de termo de concordância nenhum. Basta apenas o empregado assinar um documento falando que ele folgou em determinado dia e que ele cumpriu esses horários em outros dias. Perfeito? Então, respondido agora as situações que levam à inviabilidade do banco de horas. Vamos agora à nossa segunda pergunta, feita pelo Ricardo Lucas. A incidência de imposto de renda e previdência sobre as horas extras pagas com habitualidade? Essa resposta eu vou te mostrar na prática. Vem comigo. Pessoal, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu usei no nosso vídeo passado, que ele vai estar em algum card aqui no nosso vídeo. Se você perdeu esse vídeo, pode clicar aqui em qualquer aba e já assistir ele também, onde a gente fala sobre o salário mínimo e como calcular as horas extras sobre o salário mínimo. Então eu vou utilizar a mesma lógica anterior do nosso vídeo e a gente só vai prosseguir daqui para frente, perfeito? A gente precisa lembrar o seguinte, que quando a gente fala de imposto de renda, a gente tem que lembrar do quê? Das remunerações do trabalhador. E o que são remunerações? É o salário base, são os adicionais, insalubridade, periculosidade, etc. Mas principalmente as horas extras, tudo bem? Então vamos supor que esse nosso exemplo desse aqui do nosso quadro da aula passada, vamos imaginar que o trabalhador ele fez 20 horas extras com adicional de 50% e 10 horas extras com adicional de 100%. Então, vamos lá, 20 horas extras a 50% e 100 horas extras a 100%. 100 horas extras com adicional de R$11, vezes 11 dá R$110. Já 20 horas extras a 8,25, 20 vezes 8,25, R$165. E é claro, vai ter os incidentes aqui, etc. Mas via de regra é uma média de 35% desses valores. Então vamos somar aqui 165 mais 110, dá um total de R$275. Perfeito? R$275 vezes 1,35, que são os reflexos, mais reflexos, dá um total de R$371,25.
E agora a gente soma esse salário, esse pagamento das horas extras com o salário base da pessoa. 1.212 mais 371 dá um total de 1.583,25. Agora o nosso editor vai colocar uma tabelinha aqui sobre a incidência de imposto de renda sobre esses valores. Lembrando que o imposto de renda só vai incidir no cálculo de quem receber mais do que R$ 1.903,99. Nesse caso, no nosso exemplo, ele não vai incidir em IR. O porquê que ele não vai incidir em IR, no imposto de renda, porque ele ganha menos do que o início da contagem, que é R$ 1.903,98, que é o limite ali. Se ele ganhasse um centavo a mais, ele já pagaria o imposto. R$ 1.903,99 já começa a pagar uma alíquota de 7,5% sobre o imposto de renda. Já o INSS, ele incide sobre todas as verbas remuneratórias, independentemente da situação. E a alíquota dele começa com 9% e vai até 11%. Perfeito? Então fique atento ao seu Olerite, que essas informações vão estar todas lá. Espero ter respondido a tua pergunta. Essa é a nossa terceira pergunta, e a pergunta é do nosso amigo Elias Siqueira Júnior. Empresa pequena sem registro de ponto, como controlar as horas extras? Essa é uma pergunta muito comum quando a gente presta consultoria para empresas. Quando a gente vai ler o texto da lei, e principalmente a partir de 2019, as empresas com até 20 empregados não são obrigadas a ter o cartão ponto. Lembrando que empregados domésticos e motoristas, sejam eles de caminhão, seja de carro, enfim, motoristas e empregados domésticos têm a obrigatoriedade de ter o controle ponto, independentemente da quantidade de empregados que essas empresas têm. Essas duas classes de trabalhadores, elas devem ter um controle de jornada. Mas voltando a essa pergunta, quando a empresa ela tem menos de 20 empregados, uma empresa pequena, considerada pequena, ela não tem um controle de jornada de trabalho, como ela vai fazer o controle dessa jornada extraordinária, dessas horas extras, né, comumente chamado. Nesse caso, a própria CLT ela traz o que a gente chama de cartão ponto por exceção. E isso desde 2019 já é utilizado no nosso ordenamento jurídico. Então a lei ela permite que todas as pessoas anotem o ponto por exceção, desde que tenham um acordo individual entre empregado e empregador falando que vai ser adotado aquele tipo de medida para a anotação do cartão ponto. Então, em vez de ele entrar lá de segunda a sexta-feira, lá de segunda a sábado, ou de domingo a sexta, enfim, em vez de a pessoa anotar lá que o horário de entrada e o horário de saída, essa pessoa ela somente vai anotar o cartão ponto dela quando ela fizer horas extras, só nesse momento. Fora isso, ela não vai fazer anotação. Lembrando que no final do mês deve ser feito uma retirada de um relatório dessas horas, lá uma folha de cartão ponto normal, e essa pessoa ela assina esse cartão ponto aí, dando credibilidade a esse documento. Arno, eu não tenho esse controle na minha empresa, eu não tenho essa máquina para fazer o controle de jornada. Compra um cartão ponto numa papelaria, aquele cartãozinho ponto pequeno mesmo, marronzinho bege, e faz a pessoa anotar ali o horário de saída dela apenas. A lei autoriza isso. Então, para facilitar ali o controle da sua empresa, ou até mesmo você que está pensando em abrir um negócio, ou ter ali, ou se você já tem um funcionário e esse funcionário faz horas extras, faça um acordo com ele e faça a anotação desse cartão ponto por exceção. Beleza? Vamos agora à nossa quarta e última pergunta, e ela veio do Luciano. Trabalho à noite. Como são calculadas as minhas horas extras? Eu vou te responder isso na prática, Luciano. Vem comigo. Luciano, respondendo então agora a sua pergunta, meu amigo, eu já respondi na verdade essa pergunta no nosso vídeo passado, então se você quiser clicar num balãozinho que vai aparecer aqui em qualquer canto desse vídeo e assistir o nosso vídeo anterior, essa pergunta já foi respondida sobre o cálculo da hora extra noturna. Eu só quero lembrar para vocês que a hora noturna, né? A hora noturna, ela que o trabalhador noturno, aquele que tem direito a receber o adicional de 20%, é aquele que trabalha das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia, ou seja, ele passa a madrugada dentro
do ambiente de trabalho. Lembrando também que essa pessoa ela tem direito a uma hora reduzida. A hora reduzida dela é de 57 horas e 30 minutos. Ou seja, a hora dela não vai ser de 60 minutos, vai ser 57 horas e 30 minutos. Outra coisa que eu quero lembrar para todos vocês é o seguinte: se essa pessoa eventualmente trabalha, vamos supor, até as 8 horas, essas 3 horas extras que ela faz aqui tem que ser pagas com adicional de 20% e depois tem que ser paga com adicional de 50%. Sobre o valor do salário, pega 220, pega o salário base, divide por 220 e acrescenta os 50% e multiplica por 3. Outras duas coisas que eu quero contar para vocês é o seguinte: o intervalo entre a jornada, que também deve ser respeitado, ali a hora da janta, e também a terceira coisa é a questão que a gente chama de intervalo entre, ou melhor, intervalo entre jornadas. Vamos supor, como ele saiu do trabalho às 8 horas e ele só vai voltar às 22, a gente teve um intervalo maior aí do que 11 horas. Mas vamos supor que ele tivesse trabalhado aqui mais ou menos até o meio-dia, fez uma jornada lá extenuante ali, né? Bastante trabalho na empresa, etc. Ele trabalhou até o meio-dia. Ele não poderia entrar às 22 horas, porque das 22 horas até as 10 horas da noite dá apenas 10 horas. Ele teria que entrar pelo menos 11 horas da noite nesse local, porque o intervalo entre jornadas garante um intervalo de pelo menos de 11 horas entre o encerramento de uma jornada de trabalho e o início da outra jornada de trabalho. Espero ter respondido a sua pergunta, meu amigo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E se você quiser fazer alguma pergunta para nós, mande lá na nossa rede social, que vai estar marcadinha aqui embaixo no nosso Instagram. E saiba que toda terça-feira a gente abre a nossa caixinha de pergunta. Então, nós vamos priorizar as perguntas feitas na nossa caixinha. Mas caso você queira também perguntar aqui, é só você deixar a tua dúvida aqui nos comentários que a gente também vai tentar te responder. E se é claro, fique à vontade para se inscrever aqui no canal, porque as prioridades das perguntas serão feitas para os nossos membros inscritos. Um beijo e até semana que vem.